Acho que temos que trabalhar nos próximos anos. E foi com este sentir agridoce, digamos assim, este final agridoce, que terminámos o nosso debate de hoje. Muito obrigada aos quatro por terem estado aqui connosco nesta mesa redonda da APDH. Agradeço a todos e penso que estará já cá connosco a doutora Teresa Magalhães, que vai ser a pessoa que vai assumir o meu papel aqui e que será anunciado pela professora Ana Escoval ou por mim, não sei. É por mim. A mesa redonda que segue, ou a sessão que segue, é sobre saúde digital e inteligência artificial. Eu já dei o mote, agora é só seguir. E o tema é como garantir que o feitiço não se vira contra o feiticeiro. A doutora Teresa Magalhães, que é professora da Escola Nacional de Saúde Pública, vai ser a moderadora. Eu penso que eu já a vi aqui, mas não sei se ela estará presente. Está ali. A doutora Teresa Magalhães é, como eu disse, professora da Escola Nacional de Saúde Pública de Lisboa, doutorada em Saúde Pública, com uma sólida trajetória na investigação e promoção da saúde digital, está mesmo aqui à minha frente, tendo coordenado, eu não vou dizer quem é, a professora tem de dizer é a professora, eu não apresento o resto. E, portanto, vou acabar, eles fazem muito barulho quando terminam uma mesa, mas eu já vou acabar. Entre as funções de destaque, foi presidente da Comissão Executiva do Hospital da Cruz Vermelha, administradora dos departamentos de coração e vasos e de pediatria do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte e vogal do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Setúbal. A carreira da doutora Teresa Magalhães combina a prática clínica com a gestão hospitalar e a investigação, com um enfoque ainda na inovação, aquilo que acabámos de falar, e na melhoria dos cuidados de saúde. Professora Teresa Magalhães, a palavra é sua. Obrigada. E uma salva de palmas para ela, como é evidente. Bem, boa tarde a todos. Obrigada, Marina, pela introdução. Agradeço à APDH e, em particular, ao seu presidente e à professora Ana Escoval pelo convite para a moderação desta mesa, onde vamos explorar como a saúde digital e a inteligência artificial estão a transformar os cuidados de saúde em Portugal. Agradeço também aos nossos oradores que terem aceito o nosso convite a participar. Estamos aqui ainda em falta com um orador, mas está mesmo a chegar. E, antes de mais, e numa breve introdução ao tema, e antes de os apresentar, estamos, de facto, num momento histórico onde a convergência entre a tecnologia e a medicina está a criar oportunidades inéditas para melhorar os resultados em saúde, para otimizar os recursos e também para oferecer um cuidado mais personalizado e eficiente nos nossos cuidados de saúde. A inteligência artificial está a mudar paradigmas, onde, por exemplo, diagnósticos mais rápidos, tratamentos personalizados, previsão de surtos de doenças e até mesmo no apoio à gestão hospitalar, são algumas das possibilidades que já estamos a começar a explorar e a ver resultados em algumas destas áreas. Hoje gostaria que o foco fosse explorar as oportunidades que temos nesta área, muito mais do que os desafios e os problemas que temos vindo a ouvir e falar da inteligência artificial. É um mundo novo, completamente novo, que se abre e, para nos guiar nesta conversa aqui ao longo de 1h30, mais ou menos, temos connosco uma mesa de especialistas, o Dr. Ricardo Batista Leite, que ainda não chegou, mas vai estar a chegar, que nos vai falar sobre Responsible Artificial Intelligence for Health, e eu já o apresento quando chegar.
o professor Guilherme Vitorino, que vai contribuir com uma visão de desafios organizacionais e de gestão da mudança neste domínio, e começo já por apresentar o Dr. Guilherme Vitorino. Ele é professor na nova IMS e subdiretor da mesma escola, onde lidera as áreas de criação de valor, coordena também os laboratórios de Innovation and Analytics e Health e Analytics, é coordenador da pós-graduação em Gestão de Informação IBI em Saúde e do curso de Design Thinking na Escola Doutoral da Universidade Nova de Lisboa, para além de ser o meu parceiro com a Escola Nacional de Saúde Pública nos diversos cursos de inovação de saúde digital que temos em conjunto. O Dr. Ricardo Batista Leite acaba de chegar, muito obrigada e boa tarde. Como eu disse, vai falar aqui sobre Responsible Artificial Intelligence for Health. O Dr. Ricardo Batista Leite é médico e CEO da Health AI, da Global Agency for Responsible AI in Health. É presidente do Harvard Charity Global Health Policy Lab em Berlim e presidente do Centro de Saúde Global da nova IMS. É também fundador e presidente da United Parliamentarians Network for Global Health em colaboração com a Organização Mundial de Saúde e, entre outros cargos, foi deputado por 4 mandatos, vereador em Sintra, tendo também exercido a função de vice-presidente da Câmara Municipal de Cascais. Por último, vamos ter aqui o Sr. Engenheiro Paulo Feio, que nos vem falar sobre estratégia de transformação digital da ULS de São José, o Engenheiro Paulo Feio é assessor do Conselho de Administração da ULS de São José e membro da equipa do Gabinete de Inovação e Desenvolvimento Organizacional. Exerceu durante mais de 25 anos funções de direção e coordenação de serviços, sistemas e tecnologias de informação em unidades de saúde portuguesas e foi consultor em diversas instituições públicas. Temos, portanto, aqui uma mesa para nos guiar aqui ao longo de uma hora absolutamente extraordinária. E começo então pelo Dr. Ricardo Batista Leite com a sua apresentação. Muito obrigada. Muito boa tarde. A professora Ana Escoval está aqui, a quem agradeço em primeiro lugar a simpatia do convite. É um enorme gosto estar convosco. Penso que é a primeira vez que regresso a esta sala desde a pandemia Covid-19. Passei demasiadas horas aqui dentro, confesso, mas felizmente ultrapassamos como país e como Serviço Nacional de Saúde. É algo que nos deve orgulhar. Quero cumprimentar a nossa moderadora, a Teresa Magalhães, a quem agradeço, e também aos meus colegas de painel, e também, em particular, ao Guilherme, que é meu colega também na nova IMS. Eu hoje venho-vos falar um pouco sobre a inteligência artificial responsável aplicada à saúde, sendo que farei esta apresentação a partir do ponto de vista da minha função atual, estando a liderar a Agência Global para a Inteligência Artificial na Saúde, com sede em Genebra. Nós somos uma organização sem fins lucrativos que trabalha com a Organização Mundial de Saúde, mas, acima de tudo, como parceiro de implementação dos países para construir os modelos de governança e regulamentação da inteligência artificial para os sistemas de saúde, no fundo, para garantir que construímos um modelo que garanta acelerar a utilização destas tecnologias para melhorar os indicadores de saúde e de forma equitativa, ou seja, garantir que ninguém é deixado para trás, razão pela qual nós trabalhamos com países de todo o mundo, não só os países mais ricos, mas também os países que hoje têm muitas frágeis respostas do ponto de vista regulamentar, em África, na América Latina e no Sudeste Asiático. A inteligência artificial hoje representa para a saúde um mercado já bastante significativo. Em 2022 estimava-se que o mercado representava cerca de 11 mil milhões de dólares americanos. Hoje projeta-se que em 8 anos, em 2032, esse valor possa ser perto de 500 mil milhões de dólares, se não mais, e, portanto, estamos numa fase de crescimento exponencial e estamos a ver vários países do mundo, com particular enfoque
nos Estados Unidos e os países mais ricos do Sudeste Asiático, começando pela China, a investirem fortemente, como se pode ver neste gráfico. A Europa está mais ou menos ali no meio, e aquilo que também se destaca desta imagem das empresas de inteligência artificial à escala mundial é praticamente a ausência de empresas nos países mais pobres. Ou seja, a inteligência artificial, que representa uma oportunidade de equidade à escala global, corre o risco de ser provavelmente um dos maiores aceleradores de desigualdades se nós não conseguirmos construir um modelo de governança destas tecnologias de forma responsável desde o início. Aquilo que eu falava de crescimento exponencial traduz-se também nas patentes que estão a ser registadas nesta área. Quando olhamos para o último relatório global de patentes de inteligência artificial, há algumas coisas a destacar. A primeira é que estamos a verificar um crescimento exponencial de registro de patentes e 61% das patentes registadas no último relatório tiveram origem na China. 21% das patentes tiveram origem nos Estados Unidos da América. 2% das patentes tiveram origem no Reino Unido, mais União Europeia. Sendo as patentes uma janela para o futuro, aquilo que nós podemos eventualmente vir a esperar do ponto de vista de domínio daquilo que é uma tecnologia profundamente transformadora da sociedade, vemos que rapidamente estamos a evoluir para um mundo bipolarizado entre os Estados Unidos e a China e que as mais recentes alterações geopolíticas apenas irão acelerar. E, portanto, a Europa tem que começar a pensar na sua vida. Mas porquê é que eu entendo que devemos ter esta discussão e porquê é que não devemos ter medo da inteligência artificial? Porque, de facto, é uma tecnologia transformadora que, se nós conseguirmos adotar corretamente, pode ajudar a resolver vários problemas estruturais na nossa sociedade, e a saúde é provavelmente das áreas que mais pode beneficiar daquilo que é a utilização destas tecnologias. Muitas vezes as pessoas, eu vou reunir com governos, com organizações, e dizem-me, queremos usar a inteligência artificial, como é que devemos fazer? E eu pergunto-lhes, mas porquê é que querem usar a inteligência artificial? E as respostas são as mais variadas. Algumas pessoas dizem, o meu chefe agora só fala nisto e eu tenho que responder àquilo que me está a pedir, ou está todos os dias nas notícias perante a minha administração, convém que eu faça qualquer coisa nesta área. São todas as razões erradas, muitas vezes. Quando falamos de tecnologia em geral, e a inteligência artificial em particular, devem perguntar-se a si mesmos, porquê é que eu quero usar esta tecnologia? E deve ser, na área da saúde, para mudarmos o sistema de saúde. Os sistemas de saúde, de um modo geral, nos países ocidentais, Portugal não é exceção, estão avariados. São sistemas reativos à doença, são sistemas focados em processos, e estes modelos de gestão têm levado a um aumento brutal da carga da doença, que apenas vai continuar, com aumento de despesa de forma insustentável. A inteligência artificial apresenta-nos uma oportunidade para repensarmos como é que queremos desenvolver os sistemas de saúde do futuro. Como é que nós queremos garantir que reduzimos essa carga da doença? Como é que focamos mais em qualidade de vida e na promoção da saúde e menos em termos de sistemas que se limitam a reagir à doença, que é um resultado do modelo industrial do século XVIII, XIX e XX. E aquilo que nós vemos, fala-se de inteligência artificial muito numa lógica de futuro, mas a verdade é que já faz parte do presente. Eu trago aqui apenas alguns exemplos ao longo da cadeia de valor de casos práticos onde a inteligência artificial já está a ser usada em várias partes do mundo. Desde a área de investigação e desenvolvimento de novas moléculas. Durante a Covid-19, de facto, nós vimos que o desenvolvimento de vacinas passou de um período médio entre 8 a 10 anos para desenvolver novas vacinas para um período de 10 meses até a entrada em mercado. Muito acelerado pela inteligência artificial. E hoje, uma série de doenças têm hoje já respostas terapêuticas com base naquilo que é a utilização destas tecnologias. Na área da manufatura e distribuição, na logística, já estamos a ver a utilização de tecnologias com o potencial de reduzir custos e aumentar o acesso a tecnologias que podem, de facto, objetivamente melhorar vidas ou até salvar vidas. Na área da saúde populacional, a utilização de modelos preditivos para detectar partes da população que precisam de intervenção mais rápida, que potencialmente vão ficar doentes, mas que nós podemos prevenir a doença se interviermos mais rapidamente e na forma como nós prestamos cuidados de saúde, sendo que a área da imagiologia é das áreas onde nós vemos maior avanço da utilização destas tecnologias, seja na área da radiologia, da dermatologia, da gastroenterologia.
naquilo que são a monitorização pós-cuidados de saúde. Portugal tem dado passos importantes na hospitalização domiciliária. Vemos que isto é uma tendência crescente com a utilização destas tecnologias, que será cada vez mais uma realidade, resolvendo em parte, ou pelo menos contribuindo em parte, para resolver a falta de profissionais de saúde que hoje já existe e que vai continuar a crescer em todo o mundo e na Europa em particular. Mas até na gestão de questões administrativas, burocráticas, se quiserem. Nós já vemos a utilização de inteligência artificial em ferramentas de faturação, em modelos preditivos para perceber quantas camas por especialidade é que precisamos disponíveis em cada momento, naquilo que é a gestão de listas de espera. E é interessante que uma das áreas com maior crescimento em quase todas as empresas tecnológicas estão a investir é nos assistentes virtuais. Todos nós já usamos assistentes virtuais, os chatbots online. Até agora, até há 1 ou 2 anos atrás, eram de facto muito rudimentares, muito frustrantes de usar. A qualidade tem melhorado bastante. Em alguns casos, as pessoas nem conseguem distinguir os seres humanos das máquinas. Aliás, eu lembro, o presidente do Hospital de Santiago do Cacém contava-me no outro dia que uma doente com insuficiência cardíaca estava a ser acompanhada por uma assistente virtual ao telefone, que lhe ligava diariamente, e um dia essa doente foi ter com ela a agradecer muito a nova contratação que o hospital tinha feito, que a senhora era muito simpática. E a presidente do hospital disse-lhe, mas olha que é um robô. E ela disse, eu não quero saber, é de uma simpatia como nunca... E se uma senhora de 80 e tal anos consegue ter esta reação, o que fará o meu filho de 8 anos, daqui a 30 anos, que nasceu como um nativo digital. Mas é interessante este estudo da JAMA, que foi publicado o ano passado, em que utilizaram assistentes virtuais para falar com doentes, sendo que metade das respostas eram dadas por médicos, a outra metade foram dadas por robôs, com respostas geradas por inteligência artificial. E os doentes não sabiam quem estava a responder. Quando nós olhamos para os resultados, os ganhos em saúde, os chamados outcomes, eram melhores com as máquinas. O que poderíamos esperar, embora estes resultados tenham sido de certa forma contestados, mas o que eu quero destacar aqui é a segunda parte do estudo, em que se fez um inquérito aos doentes a perguntar quem mostrou mais empatia. E quem ganhou foram as máquinas novamente. E isto deve-nos fazer refletir. As máquinas, de facto, não se cansam, não ficam com fome, como eu, que não almocei, não têm que levar os miúdos para a escola e, portanto, de manhã com a confusão e chegam ao trabalho completamente desorientados. Isto aplica-se a todos os domínios da humanidade. Há um livro interessante chamado Co-Intelligence que olhou para o caso do sistema de justiça norte-americano. As sentenças mais graves foram sempre dadas na hora antes da hora de almoço. E, portanto, os juízes com fome são um perigo público. A conclusão que se algum dia forem a tribunal, garantam que o juiz, ao menos, está bem disposto. Mas isto só para... E, portanto, é fundamental garantirmos que este lado humano seja reconquistado. E eu acho que essa é a maior lição deste estudo e dos vários estudos semelhantes que vão surgindo, porque a verdade é que continuamos a ensinar, muitas vezes nas escolas de medicina, na formação pós-graduada ao longo da vida, na forma como gerimos a força laboral nos sistemas de saúde, como se estivéssemos no século passado, em que estas tecnologias não existiam. Nós temos que adaptar para reequacionar o papel do ser humano dentro do sistema de saúde. Onde é que nós trazemos a nossa maior valia? Porque muitas vezes os estudos mostram como as máquinas superam os seres humanos, mas pouco se fala dos outros estudos quando comparam pessoas versus máquinas mais humanos. E nesses estudos, a combinação das máquinas com os seres humanos é onde conseguimos os melhores resultados. Mas temos de saber fazer essa simbiose com eficiência, com segurança, garantindo que os doentes são colocados e os cidadãos em geral são colocados em primeiro lugar. E por isso é que a questão da governança, da regulamentação destas tecnologias é tão importante e é isso que muitos têm chamado a pedra para a necessidade de resolvermos este problema de governança. Porque hoje estamos a viver um certo faroeste. Estamos na casa-mãe da regulamentação de medicamentos em Portugal. Na área dos medicamentos e dos dispositivos, conseguimos, ao longo de décadas, construir um modelo regulamentar que nos leva a confiar nas tecnologias. Eu, como médico, quando prescrevo um antibiótico, eu penso, será o melhor antibiótico para o doente que tenho à minha frente, na dosagem certa, mas eu não estou a pensar necessariamente, será seguro?
dar este medicamento, porque eu sei que houve um esforço regulamentar prévio. Hoje, quando eu tenho uma tecnologia de inteligência artificial para usar com um doente que pode afetar a sua vida, ainda estou a pensar, e quem diz o médico, diz o gestor, diz o governante, será que aquela tecnologia é verdadeiramente fiável? Será a tecnologia com a inteligência artificial segura? Nós temos que eliminar essas preocupações se nós queremos construir uma relação de confiança para utilizar em larga escala estas tecnologias. E, por isso, vários países estão a trabalhar no sentido regulamentar. A União Europeia aprovou a Lei Europeia da Inteligência Artificial, vários outros países estão a adotar as suas próprias abordagens, mas isto está a levar a um mundo altamente fragmentado. E a fragmentação da regulamentação é uma das maiores barreiras ou das maiores travões para desacelerar a adoção de tecnologias. E, portanto, resolver essa fragmentação é crítica. O facto de estarmos a lidar com tecnologias que se evolvem muito rapidamente é um outro desafio para casas como esta acompanharem as tecnologias. A pior coisa que nos podia acontecer, foi dito aqui que fui deputado, fui eleito 4 vezes para a Assembleia da República, a pior coisa que nos podia acontecer era isto de ficar nas mãos dos deputados. E digo-vos de experiência própria, porque isto não pode ficar num local onde não há capacidade técnica para analisar. O que os políticos têm que fazer é abdicar desse poder para os reguladores e dar os meios aos reguladores para terem as pessoas e as competências técnicas para acompanharem as tecnologias, para poderem tentar acompanhar a velocidade da evolução das tecnologias. Dou-vos só um exemplo com a lei europeia, o EU Act, de inteligência artificial. É um modelo com base em risco, que avalia o risco das tecnologias. E aquilo que são os LLMs, ou seja, os programas como o ChatGPT, que muitos terão usado, os LLMs eram considerados de baixo risco. Mas no final de 2022, enquanto estavam a discutir a lei no Parlamento Europeu, a ChatGPT foi publicado, foi tornado público. E foi nesse momento que os deputados europeus disseram: isto se calhar é um bocado perigoso, vamos passar isto a alto risco. Isto não pode ser a forma como nós definimos o que é elevado risco ou baixo risco. Tem que ser, de facto, acompanhado por uma estrutura regulamentar sólida. A questão... Faltam 4 minutos? Chega. Vou conseguir. A questão da preocupação com os dados. Portanto, a privacidade é algo que e a segurança dos dados é algo que nós valorizamos muito, e a questão da vigilância pós-mercado. Na área dos medicamentos já está muito sólida, à escala global. A forma como nós monitorizamos os efeitos adversos, temos que ser capazes de fazer algo semelhante na inteligência artificial. E, portanto, é este o desafio. Como é que nós criamos um modelo de governança que resolve o problema do risco e, com isso, resolve o problema da falta de confiança que tem levado a uma lenta adoção das tecnologias à escala global. E é um pouco isto que nós, enquanto Agência Global da Inteligência Artificial responsável para a saúde, fazemos em Genebra. Servimos como uma ponte entre aqueles que definem as guidelines, as normas, como a Organização Mundial de Saúde, a OCDE, a Unesco, e as agências reguladoras nacionais que ficam responsáveis por validar estas tecnologias. Nós somos parceiros técnicos e de implementação em que nós ajudamos a traduzir essas normas internacionais para o contexto legal, criando a capacidade regulamentar para que os países possam validar as ferramentas e, portanto, criamos esses mecanismos de validação de inteligência artificial. Nós criamos esta rede global de reguladores que nos vai permitir ter um sistema de alerta global. Portanto, se houver uma ferramenta de inteligência artificial em Singapura, ou no Brasil, ou na Suíça, que demonstre qualquer sinal de risco, todas as agências reguladoras, através da nossa rede, vão receber um sinal de alerta, uma bandeira vermelha a dizer: atenção, esta tecnologia tem algum risco. Isto constrói uma relação de confiança com os cidadãos, e os governos e os reguladores sabem que estão a fazer tudo para proteger o interesse e a segurança dos cidadãos. E estamos a criar, com a Organização Mundial de Saúde, um repositório de todas as tecnologias à medida que vão sendo validadas pelos reguladores. Ou seja, em qualquer momento vão poder ver online que tecnologias existem, quem as desenvolveu e que reguladores já as aprovaram para os seus próprios sistemas de saúde como sendo cumpridoras das regras de inteligência artificial responsável. E para ajudar a fazer tudo isto, nós temos que nos juntar, temos que nos unir. Todas as pessoas e instituições que estão envolvidas no desenvolvimento de ferramentas de inteligência artificial ou que são potencialmente afetadas, incluindo os cidadãos e os doentes, têm que fazer parte desta conversa. E por isso a Health AI lançou uma comunidade prática
qualquer instituição pode candidatar-se a fazer parte, gratuitamente, e é uma comunidade que já junta centenas de instituições de todo o mundo, que vão desde os governos e reguladores, às academias, às associações de doentes e ONGs, parceiros do setor privado que desenvolvem tecnologias. Porque se nós queremos garantir que as tecnologias são distribuídas e desenvolvidas de forma equitativa, respondendo aos problemas das pessoas, respondendo aos desafios e às necessidades dos cidadãos e dos doentes, precisamos de trabalhar em conjunto e garantir que neste caminho, que é um caminho incerto, mas é um caminho muito promissor, seja feito em conjunto. E se o fizermos, podemos ambicionar um futuro com melhor saúde para todos. Muito obrigado. Muito obrigada, Dr. Ricardo. Passamos já então ao professor Guilherme Vitorino. Muito bem. Então, muito boa tarde a todos. Estava aqui a tentar fazer contas, mas não consigo. Fui uma vez convidado pela APDH, pela professora Ana Escoval, a qual agradeço, para umas conversas de fim de tarde no Caramulo, mas já passou tanto tempo que já tive medo de contar, mas parei de contar e, portanto, é uma enorme alegria estar aqui. Queria agradecer também o convite e cumprimentar, obviamente, os meus colegas de painel. Eu queria dizer que fui promovido hoje, portanto estou muito contente, porque eu ia ser comentador e estava altamente desconfortável com esse papel e fui promovido, não sei se é promovido, e portanto, orador. E portanto queria partilhar convosco, que acho que casa bem com a apresentação anterior, aqui os desafios mais ao nível das lideranças e de comportamentais nas nossas instituições de saúde. Portanto, já fui apresentado, sou professor na nova IMS, ensinamos o que hoje em dia pomposamente se chamam cientistas de dados. Curiosamente, eu 3 vezes por semana dos meus dias agora são conferências da AI, descobri que metade da população portuguesa agora são especialistas em pessoas, e eu assim, olha, este também é especialista em AI, e realmente é um bocadinho difícil separar aqui o trigo do joio. Isso não é nenhuma crítica ao resto do painel. Não, é um elogio, porque estes são verdadeiramente 3 especialistas em AI, mas eu fico surpreendido com pessoas que tenho vindo a descobrir que também são especialistas em AI. E, portanto, vou aqui avançar. Olha, isto despermatou, não faz mal. Eu acho que há aqui é super interessante ver todas estas previsões que estas conferências fazem, porque o ser humano é tradicionalmente muito mau a planear, a prever o futuro, não é? E, portanto, no outro dia estava aqui a cruzar-me com esta informação. Nos anos 60 diziam que no ano 2000 íamos viver até aos 150 anos, não é? E portanto, é um bocado difícil e arriscado fazer previsões sobre o futuro, mas também é um bocado difícil e arriscado ficar parado sem fazer nada. E eu às vezes acho que neste tema é um bocado isso que está a acontecer. Parece que vamos num autocarro a grande velocidade, mas não sabemos quem é que vai a conduzir. Por isso ainda bem que há instituições como a Health AI e outras, porque precisamos efetivamente perceber em que direção é que estamos a ir. O que sabemos, quem gera aqui o dia-a-dia da saúde, é que temos vários desafios e muito difíceis de endereçar, mas um deles tem que ser este da implementação da saúde digital e da inteligência artificial. E, portanto, sabemos que vai ser difícil, mas se calhar é a única forma de conseguirmos vencer esta batalha contra todos os desafios que temos. E aqui o erro que eu acho que muitas vezes é cometido é que vemos isto em cima. Na saúde digital, eu e a professora Teresa discutimos muito isto. É visto que eu tenho um modelo de cuidados de saúde tradicional e depois ponho aqui a saúde digital em cima. E o que vemos é que muitas destas transformações implicam um redesenho completo de como é que os dados são utilizados, aquele exemplo que o Ricardo dizia há pouco das relações, e portanto são coisas mais profundas e não é só pôr tecnologia em cima de princípios ou ideias antigas. E, portanto, o que nós sabemos é que depois tudo isto é muito bonito noutras indústrias. A minha própria indústria da educação está a ser profundamente transformada por esta... Os meus alunos agora fazem os trabalhos todos no ChatGPT. Depois nós fizemos uma parceria com a Microsoft, também tenho ChatGPT e Azure, portanto eu corrijo os trabalhos deles no ChatGPT. Portanto eu digo, olha, nós andamos meio mundo a enganar meio mundo, não é? Porque vocês fazem os trabalhos no ChatGPT. E portanto alguma coisa também vai ter que mudar nesta indústria da educação. Pronto, na saúde é mais difícil porque, segundo o Sr. Peter Drucker, é das formas mais complexas, das entidades mais complexas de gerir. E esta transformação digital também tem diferentes dimensões, mas também esta dimensão tecnológica da qualidade dos dados. A maior parte destes modelos dependem da qualidade do input
e como treinamos os algoritmos, e isto é um grande gargalo nos nossos sistemas de saúde, e, portanto, todos estes temas dos modelos, das infraestruturas e da interoperabilidade são também batalhas que eu acho que ainda não estão ultrapassadas. O que sabemos é que se fizermos isto bem, e também já foi enumerado anteriormente, que vamos ter certamente melhores resultados em saúde, melhorar a eficiência dos cuidados e ter aqui vantagens muito, muito interessantes no desenvolvimento mais rápido de soluções e de novos tratamentos. Todo esse futuro entusiasmante que eu partilho com o Ricardo depois tem enormes desafios ao nível organizacional, ético, social e também ao nível das competências. Eu, quando falo com pessoas dos hospitais, pergunto, então quantos data scientists, quantos cientistas de dados tem no seu hospital? 0. Pronto, então é um bocado difícil dizermos que estamos a participar nesta transformação e nesta revolução, se calhar depois você se calhar vai-me contradizer, Paulo, mas é difícil este desafio dos recursos, porque são recursos escassos a nível global e, portanto, a área da saúde, e nomeadamente a área da saúde pública, tem dificuldade em atrair e reter este talento. E depois, desafios ao nível da colaboração. Eu falo também com muitas startups, acompanho muitas startups, pergunto sempre, quantos profissionais de saúde tem na sua equipa? No outro dia estava a ver uma estatística que 96% das startups na área da saúde e na saúde digital não têm profissionais de saúde nos seus fundadores. São 2 engenheiros do técnico que se juntam para fazer... E bem, agora, é o que eu digo quando interajo com profissionais de saúde. Estão a desenhar o futuro do vosso setor e vocês não estão sentados à mesa a participar nessa discussão. E, portanto, há que haver aqui uma aproximação também, e eu acho que está a haver, destas linguagens e destas áreas por parte dos profissionais de saúde, por mais que isso às vezes custe. E pronto, os desafios também são ao nível, como já referi, do governance dos dados, da integração de dados, ao nível regulatório já foi falado, e ao nível do investimento. Depois também temos que pôr o dinheiro. Está toda a gente a falar sobre a AI, mas temos que olhar também se estamos a investir ou não nestas tecnologias. Pronto, isto era só para dizer que isto é complexo, mas já sabiam. Agora, depois, o Ricardo também já apresentou, há vários desafios. Eu só trago porque às vezes as pessoas, mesmo que estejamos 24 horas por dia a investigar o que está a passar, não vamos conseguir perceber tudo o que está a acontecer, porque isto acontece a um ritmo grande. Muitas destas iniciativas, eu só trouxe aqui vários exemplos, só para perceber que são em um espectro alargado, mas muitas destas iniciativas também são muito fruto do marketing. E, portanto, aqui temos exemplos que já sabemos e que, se calhar, se algum familiar nosso quiser ir para a imagiologia, se calhar é uma má ideia, temos que o desaconselhar. Portanto, depois, na parte na previsão, com a Google e o DeepMind, há este exemplo também muitos conhecem, se fala-se já, não sei, há muito mais de 10 anos, do IBM Watson no tratamento oncológico nos Estados Unidos. O que eu ia dizer é que muitas destas coisas também temos que avaliar com cuidado. O IBM Watson foi uma enorme estratégia de marketing da IBM. Os resultados em si ainda estão um pouco aquém, se calhar, de tudo o que foi prometido ao longo de muitos anos. Esta Atomwise era uma empresa de desenvolvimento de moléculas, era espetacular porque era uma empresa que tinha um algoritmo e 2 pessoas. Agora já cresceu muito, mas começou com 2 pessoas. E é impressionante como é que 2 pessoas competem com as grandes farmacêuticas, por exemplo. E, portanto, a tecnologia também permite que novos tipos de organização que possam competir com esses gigantes. Depois, ao nível do processamento natural de linguagem, ao nível dos assistentes virtuais, também já foi falado, da monitorização remota dos doentes, também ao nível da gestão do sistema de saúde, detecção, por exemplo, de fraude, ao nível robótico, todos conhecemos o Da Vinci, e depois ao nível da saúde pública. E, portanto, há aqui vários exemplos interessantes. Eu, só assim uma dica, eu sigo um capital de risco de Silicon Valley que se chama Rock Health, Rock Pedra. E eu subscrevo a newsletter e eles vão dizendo onde é que o dinheiro está a ser investido nos Estados Unidos. E é interessante que a pessoa vai monitorizando mais ou menos onde é que, se calhar, vão acontecer coisas disruptivas no futuro. Curiosamente, ultimamente, eram muitas coisas na área da cardiologia, ultimamente sabem qual é que é a dimensão principal de investimento? Saúde mental, na saúde digital. É interessante. E pronto, e portanto há aqui depois uma
um largo área de intervenção de todas estas áreas. E pronto, isto traz enormes desafios ao nível das lideranças. Nós temos que estar a mudar o pneu com o carro em andamento, não é? Gerir uma instituição de saúde não é fácil e depois ainda por cima ter que estar a pensar neste futuro. Isto era um estudo só porque é engraçado que os líderes põem todos a inovação como uma prioridade, não é? Mas depois só 3% é que dizem que estão preparados para endereçar estes desafios. Portanto, há aqui um gap enorme entre as expectativas e depois as competências organizacionais e a forma como eu trabalho no dia-a-dia para endereçar estes desafios. E, portanto, é preciso uma visão clara para estes temas, é preciso gestão da mudança, é preciso ter estes frameworks de decisão ética. Eu fui um bocadinho otimista com o número de slides, por isso estou a andar depressa. Peço desculpa. Ao nível da colaboração e depois ao nível da alocação de recursos. Tenho 5 minutos? Estava a ficar um bocado nervoso. E depois também ao nível da liderança pelo exemplo. Eu trabalhei num grupo de hospitais onde nós implementámos, é só irónico porque eu agora coordeno uma pós-graduação de Business Intelligence. Nós implementámos um sistema de Business Intelligence, mas depois os diretores, quando iam tomar decisões, cada um de nós levava o seu Excel. Portanto, nós mandávamos a organização usar um recurso, mas depois nós próprios, para tomar a decisão, usávamos. E eu acho que nestas mudanças tecnológicas também é muito importante liderar pelo exemplo. E, portanto, muitas vezes nós estamos a dizer, não, isto é muito importante, mas depois estamos a comportar-nos nas direções opostas. E, portanto, independentemente de todos estes desafios que eu vos mostrei e destes desafios de liderança, depois existe o mundo real, e no outro dia encontrei isto, já tem uns anos, mas eu acho que não mudou muito, que é 50% do tempo de uma consulta médica, o médico ainda está a olhar, pelo menos, eu acho que isto até é um bocado conservador, não é? Ainda está a olhar para o computador. E, portanto, por um lado, há esta tecnologia toda que acelerou brutalmente o acesso aos medicamentos, a eficiência, mas depois ainda há, eu acho que isto vai mudar muito rapidamente, mas ainda há dimensões relacionais onde isto ainda não chegou e enquanto que isto também não facilitar a vida dos profissionais de saúde, esta revolução também não está totalmente conquistada e, portanto, não sei, eu já estava à espera, sério, no ano de 2024, que se calhar durante a consulta o registro já fosse automático ou a voz, e a tecnologia existe, mas depois quando é para pôr isto dentro dos hospitais, há várias boas razões para isto não acontecer. E pronto, essas razões são sempre organizacionais. Eu tinha aqui uma parte que não vou ter tempo, mas é só para dar uma dica, que é, depois é interessante que estão vários players que tradicionalmente estão fora do setor da saúde a querer entrar no setor da saúde, como a Amazon, a Google, a IBM. E então depois é interessante, estes cuidados de saúde do futuro, isto é só uma provocação para a nossa discussão a seguir, estes cuidados de saúde do futuro, quem é que estará melhor posicionado para apostar? É a Amazon dominar algoritmos e assistentes virtuais e saúde digital e depois comprar um hospital ou um grupo de hospitais, estão a ver? Ou os hospitais transformarem-se e ganharem as competências e as capacidades destes gigantes tecnológicos. E se calhar pode ser só comprarem a Amazon. Exato. A CUF comprar a Amazon, não é? O LS São José já agora. O LS São José comprar a Amazon. Não, mas isto... E, portanto, às vezes parece ridículo, mas, por exemplo, este exemplo é muito antigo e acho que nem teve sucesso, mas tinha aqui nos slides, a Apple, a IBM e os Correios do Japão juntaram-se para a prestação de cuidados de saúde à distância, porque as pessoas nos Correios estão sem fazer nada, que já ninguém manda cartas, e então eram essas pessoas dos Correios do Japão que estavam a dar apoio a pessoas em locais remotos no Japão e sem acesso a cuidados de saúde, através de coisa tipo Saúde 24. Muito bem. Pronto. Desculpem. Teresa. Estou bem. Obrigado. Um minuto. Então vou acabar. Pronto. Portanto, é preciso arregaçar as mangas. A minha mensagem final é... E depois o Paulo vai explicar como é que está a arregaçar as mangas, acho eu, não é? Ou não. Ou não. Está de manga curta, não? Portanto, é preciso arregaçar as mangas e começar a fazer alguma coisa. Eu acho que é interessante ter pequenos sítios onde seja possível experimentar. E este é um exemplo da Mayo Clinic, mas eu acho que é interessante, que é eu começar em sítios, porque na saúde nunca posso experimentar, porque posso pôr pessoas em risco, não é?
e, portanto, depois também nunca experimento. Se eu não experimento, não vou reduzindo o risco. Se eu não reduzo o risco, os administradores, os políticos não tomam a decisão. E, portanto, é preciso encontrar áreas onde seja permitido experimentar este tipo de tecnologias. Depois, algumas destas tecnologias também não podem ser só importadas de outras indústrias e pode ser necessária alguma criatividade para eu dizer... Eu participei recentemente de um projeto muito giro de desenho de um novo hospital e era engraçado porque a discussão era não, agora as pessoas só querem... eu estaciono o carro, faço o check-in da consulta na máquina, depois pago a taxa moderadora na máquina e isso era a jornada high-tech. Eu disse, isso é verdade, se eu for uma coisa rotineira, mas se calhar se eu tiver outro tipo de patologia, eu quero a jornada high-touch, não é? De toque, que ainda vai ser importante. E o que é interessante é que ali a discussão era, uma vai substituir a outra. Não vai. E depois dizem, os mais velhos é high-touch, os mais novos é high-tech. Também não é verdade. Há de haver momentos na minha vida em que eu quero high-touch, ou circunstâncias de saúde, e há de haver momentos na minha vida onde eu quero high-tech. E isto torna a vida de quem gera uma instituição de saúde ou de um hospital mais complexa, porque eu vou ter a mesma pessoa, o mesmo Guilherme, umas vezes é high-tech, outras vezes é high-touch, e esta gestão é muito complicada. Agora estou mesmo a acabar. E depois, incentivos, que eu menciono... Só mais um minuto. Eu menciono sempre um autor, que é o Thomas Malone, que tem um centro no MIT, que estuda porque é que as pessoas colaboram. E então ele reduz isto sempre a 3 coisas que eu gosto sempre de mencionar, que é money, love and glory. Certo? Love, sentido de pertença e reconhecimento. E o que eu sinto, e muito se calhar na saúde pública, que antigamente ainda se movia muito pelo love e o glory, agora não estamos a dar nem money, nem love, nem glory. E se não damos, a glory é a palmadinha nas costas. Se não damos nem money, nem love, nem glory, nada vai acontecer. E, portanto, como é que alinhamos os incentivos para fazer esta transformação acontecer? Era só o meu último slide. Este é mesmo o último, Teresa. Desculpem. E, portanto, está sempre tudo a pôr as fichas todas na grande solução da AI, na grande solução tecnológica, mas em gestão da mudança, a solução técnica em si vai perdendo importância relativa. E o que tem importância é o modelo de implementação. Há uma definição que eu gosto que é: inovação é a ciência da implementação. E, portanto, temos que pegar em qualquer coisa, por mais pequena que seja, e pô-la a funcionar no nosso sistema de saúde e depois tirar daí as ilações e ir crescendo rapidamente. Muito bem, gostei imenso de estar aqui presente como comentador. Muito obrigado. Obrigada, Guilherme. Como veem, temos aqui uma mesa muito bem disposta e colocar aqui este tema que tem grandes reservas para muita gente, de uma forma aberta e disponível para podermos falar sobre ele. Aqui o Engenheiro Paulo Feio vai então tentar operacionalizar alguma destas coisas que nós ouvimos aqui pelo Dr. Ricardo Batista Leite e pelo professor Guilherme, ao nível do que se está a fazer nos hospitais, neste caso na ULS São José. Obrigada, Engenheiro Paulo Feio. Obrigado. Boa tarde. Em primeiro lugar, uma palavra de agradecimento à PDH, em meu nome e do Conselho de Administração. Um cumprimento especial à professora Ana, que já não nos víamos há muito tempo. Já vão uns anos da gestão integrada da doença, dos softwares e das plataformas nacionais, que não estão muito longe do que se calhar hoje em dia estamos aqui a pensar. Cumprimentar os meus colegas de painel e a professora Teresa. Dizer já que isto vai dar aqui um bocadinho de problemática, até por várias razões. Primeiro, porque eu estou completamente destituído do cargo de orador, porque, primeiro, não sou médico, não fui deputado, já há muitos anos que não dou aulas, mas sou engenheiro do técnico, portanto, estão a ver onde é que isto vai parar. E sou daqueles que acredita que, e agora aqui é a provocação, mais dia, menos dia, temos que pensar a nossa realidade, ou melhor, temos que tomar consciência da nossa realidade, que já não é bem aquilo que era há 30 anos atrás, quando eu comecei nesta área, em qualquer área, e muito particularmente na área da saúde. Há dias estive num local a ver algumas demonstrações de IA práticas, em várias empresas, até consultoras internacionais, e saí de lá e telefonei para várias pessoas e disse assim: preparem-se que menos de um ano nós estamos desempregados. E, portanto, eu sou o primeiro, já estou a tentar aqui arranjar uma forma alternativa, não sei se de carpinteiro, porque eu gosto um bocadinho de marcenaria, mas isto de ser consultor, de desenvolvimento de tecnologias digitais, acho que não vai ter muito futuro. Dentro em breve vão-nos acontecer algumas coisas
muito palpáveis nas nossas organizações. Talvez Portugal demore um bocadinho mais, mas isto vai ser a realidade. Bem, mas de qualquer das formas, tentando aqui dar jus ao convite que me foi feito, eu vou descer um bocadinho mais, e vou para aqueles sítios que vão comprar a Google dentro de pouco tempo, não é? E vou tentar, digamos assim, definir, ou melhor, transmitir de uma forma muito terra a terra, de uma forma muito como tem que ser feita hoje em dia nas nossas organizações de saúde, porque tudo isto que foi falado, e ali o Guilherme tocou num ponto interessantíssimo, que é IAA, desculpem o termo, a pontapés, mas custa dinheiro, e não sei se as nossas organizações de saúde hoje em dia têm dinheiro para conseguir pagar o IA que é necessário para elas próprias, digamos, dinamizarem e alterarem alguns comportamentos e verem algumas coisas diferentes. E, portanto, vou aqui tentar dar aqui muito rapidamente, isto foi o Conselho de Administração que me mandou pôr este slide, não é? Tinha que ser as linhas estratégicas da ULS São José, da missão, da visão, mas não foram eles, mas é importante estar aqui porquê? Porque qualquer política, qualquer ideia, qualquer movimento, qualquer processo interno tem que estar alinhado com o Conselho de Administração no sentido de políticas internas e desenvolvimento das instituições. E, portanto, também a nossa transformação, a nossa estratégia de transformação digital, aliás, deixem-vos dizer que começou por ser transição, agora passou para transformação e já há debates internos nas pessoas que, digamos assim, se dedicam a isto, se não será que devia ser transição e transformação digital. E, portanto, estas são as nossas linhas estratégicas, valorizar as pessoas, quer do ponto de vista interno, quer do ponto de vista dos utentes, portanto, as pessoas como seres humanos, melhorar o desempenho a vários níveis, produtividade, eficácia, desenvolvimento processual, simplificação e algo muito importante no nosso caso. Penso que o Guilherme não foi o novo hospital que vai substituir, digamos, o conjunto de hospitais do ULS, onde esteve a fazer, digamos, a consultadoria e o desenvolvimento, porque senão algumas das coisas não estavam feitas como se prevê que vão ser feitas. Isto é só para a gente desanimar já mais um bocado. E, portanto, também preparar a mudança e utilizar, digamos assim, esta fragmentação hospitalar e estes últimos anos em que temos vindo a conglomerar várias culturas diferentes, organizacionais. Para se ver, eu comecei na maternidade Alfredo da Costa há 30 e quase não se pode dizer isto, não, há mais de 30 anos e hoje voltei à Alfredo da Costa há 1 ano e meio, porque faz parte da Unidade Local de Saúde de São José desde 1 de janeiro, não é? Mas pronto, já fazia parte do centro hospitalar e depois universitário e por aí fora. Portanto, esta é a nossa, digamos assim, estratégia que também é, digamos assim, aplicável, ou melhor, seguida pela área da transformação digital. Como já vos falei, alguns os 4 pilares principais, mais outra brincadeira. Estive quase para não vir fazer a apresentação. Tive um problema, era pago. Havia uma moça muito gira num avatar que eu podia até 3 minutos ocupar e trazer para aqui um vídeo. Mas pronto, tinha lá o logotipo de uma empresa. E mais brincando ainda, lembrem-se à frente de Guilherme, de uma coisa que vamos falar, que é o Gabinete de Inovação e Desenvolvimento Organizacional, o GIDO, e eu depois volto-vos a falar dessa moça. Mas voltando aqui aos pilares da estratégia, a transformação digital, como vos foi dito também, a simplificação de processos. Estes são alguns exemplos concretos de projetos, medidas já implementadas ou em fase muito avançada de implementação, digamos assim, da nossa estratégia de transformação digital. Um balcão único de atendimento, queremos evoluir para um contact center onde já está integrada a nossa app, onde as guias vocais da central telefónica também estão integradas, onde há o cruzamento de informação, por exemplo, se alguém telefonou e não pôde ser atendido e fica o registro de chamada, e se esse for o telemóvel do Paulo Feio, eu nesse contact center aglomero esse contacto porque consigo chegar a que aquele número de telefone era o do Paulo, e embora não tenha sido uma chamada com sucesso, fica registado que houve ali uma tentativa de contacto. Porque muitas vezes, como nós sabemos, e só sentimos isso quando somos nós os doentes ou um nosso familiar, nós tentamos as maneiras todas mais incríveis de chegar ao contacto com alguém que nos possa aliviar, digamos assim,
alguma das nossas inseguranças. Falo-me um hipocondríaco que, como vos disse, há 30 anos resolveu trabalhar na saúde. Portanto, o sítio ideal para uma pessoa que tem este síndrome, para não dizer outra coisa. Criação de clínicas, a clínica de atendimento pós-operatório, a clínica de atendimento de serviço de urgência, aquilo que se falou há bocado, como é que era, Guilherme, o iTouch, ou iTech, não é o iTech, o tal quiosque, não é a pessoa a chegar. Isto é muito engraçado porque há uns meses atrás verificou-se uma situação que era um quiosque e verificou-se com o meu sobrinho que foi levar o meu pai a uma consulta e diz-me assim: ó tio, tu és um grande mentiroso. Bem, isso ele já sabia, também não era novidade nenhuma. É que eu quero usar o quiosque e o quiosque tem aqui uma folha A4 a dizer, por favor, não usar antes de chamar o assistente, que era a senhora que estava a dar atendimento. E, portanto, quando a senhora saía, punha ali o coisa e tal, e isto depois acabou por se resolver, digamos assim, mas isto é para se ver que realmente às vezes é preciso o iTouch, porque o iTech só não chega dentro da nossa... 5 minutos só, 8, eu ainda não disse nada. Bem, vou adiantar. Integração de sistemas de base de dados. Como sabem, estava aqui um planeamento diferente, eu só quero deixar aqui uma provocação. Nós já fizemos a migração dos sonhos todos destas várias unidades hospitalares. Para quem está dentro do panorama, os sonhos é o sistema de informação hospitalar de base, por onde também vive por cima, digamos, o S-Clínico, mas ainda temos os SINOS, o equivalente dos cuidados de saúde primários, para fazer a migração, apesar de já todos sermos o LS, todos, quer dizer, alguns começaram a ser desde 1 de janeiro e outros, pelo menos para aí há 15 ou 20 anos já eram e ainda não se integrou nada disto. Sistemas de apoio à atividade clínica. Queria chamar a atenção de um sistema interessante que temos ali, porque a maior parte dos nossos doentes sai com uma prescrição múltipla de vários exames, mas alguns desses exames podem-se fazer em polos diferentes e, portanto, quando vão marcar aquilo, o nosso assistente técnico andava ali a passear entre 2 ou 3 aplicações onde temos as agendas, embora a prescrição já esteja, digamos, toda uniformizada numa única plataforma. Então, com inteligência artificial, estamos em fase final, já está em produção para algumas áreas e a alargar um sistema que ajuda precisamente, conforme a prescrição eletrónica do doente, ele a marcar as melhores datas possíveis e, se possível, que o doente faça o exame todos no mesmo polo e no mesmo dia, o que às vezes é um bocadinho complicado. Avançando um bocadinho, nós esperamos, digamos, estes chavões que estão aqui, uma maior eficiência operacional, melhoria na qualidade do atendimento e o acesso facilitado à informação. Também já aqui foi falado que há muitas resistências à mudança, mas esta resistência vai ter que se diluir ao longo do tempo, porque a realidade é incontornável. O Guilherme, o Ricardo diz que tinha um filho de 8 anos, não é 80, é 8. O Guilherme, eu tenho um filho de 19 e o iTouch é capaz de ser um bocadinho diferente do que a nossa visão do iTouch. Porque muitas vezes ele chega a falar mais comigo por WhatsApp e com os amigos do que propriamente presencial. E, portanto, isto também vai trazer aqui alguma mudança, não é? Digamos assim. A segurança dos dados também já falámos, a integração, por aí fora. Só aqui avançar um bocadinho. Lembram-se de eu falar há pouco que havia uma rapariga gira que vinha aqui fazer a demonstração e porque nós criámos uma unidade especial, digamos assim, tipo aqueles filmes do AXN, do MIT, por aí fora, chamada GID, Gabinete de Inovação e Desenvolvimento Organizacional, do que eu tenho a honra de fazer parte, e, portanto, que faz aqui algumas tarefas do suporte aos vários serviços, ao próprio Conselho de Administração, uma espécie de uma incubadora de ideias e que, digamos assim, dentro desta transformação digital, acompanha os diversos serviços para fazer essa implementação. Há dias na brincadeira a fazer aqui umas coisas com o ChatGPT, versão paga Paulo Feio, porque nós institucionalmente ainda não temos os Copilots 365, por outras razões, ou outras coisas, digamos assim, nas nossas contas de Office 365. Não temos aqui alguém com quem eu gostaria de falar sobre esse assunto, mas fica para outro dia. Mas, como eu dizia, eu criei a Guida, que é a nossa assistente virtual, porque é a namorada, alguns até dizem que é a namorada do Gido. Concretamente na área da saúde, o passado supostamente eram os registros em papel e diagnósticos, principalmente na experiência do médico. O presente são os registros eletrónicos, a telemedicina, a telesaúde. O futuro, ou será presente, é isto tudo que falamos. Nós já temos casos concretos de utilização de inteligência artificial, por exemplo, como o Guilherme dizia, não sei se o futuro será ser imagiologista.
porque aquilo faz um screening, etc. Mas isto não é nada inovador. Quando eu estive no litoral alentejano há 20 e poucos anos atrás, ou 20 anos, quando se abriu o hospital, fomos fazer um primeiro congresso de telemedicina ibérica, o segundo, e em Badajoz já havia uns rapazes que se punham um scanner para digitalizar as mamografias ainda em película e que tinham um software que apanhava micronódulos que muitas vezes eram difíceis. E, portanto, tudo isto irá caminhar para essa área. Agora, isto não quer... Áreas de foco, também já vos contei algumas, a telesaúde, ali são mais algumas áreas em que estamos a implementar, mas especialmente sistemas de inteligência artificial com capacidade preditiva, de análise de dados, etc., são uma realidade em vários sítios do mundo. Por isso, desculpem a sinceridade, mais dia ou menos dia, eles vão-nos entrar para a porta adentro. O problema é saber quanto custam, qual o seu benefício. Parece ali a rapaziada há pouco do Infarmed e dos medicamentos. Mas eram 3 razões pelas quais o comportamento se movia. Eu tenho uma teoria um bocadinho diferente. O que faz mover as pessoas são os melões. Mas eu vivo ali para o lado da Alenquer, tenho ali a Lesíria, virei muitas vezes ali junto à Vila Franca, vivi ali muitas vezes. E, portanto, temos que ter consciência que este tipo de tecnologias realmente vai ser. Uma palavra só muito especial é o seguinte: é preciso ter muito cuidado com a ética, com a proteção de dados, com tudo. RGPD, eu não sei se não é também um grande perigo. Muitas vezes, à conta da suposta proteção de dados, nós não deixamos evoluir sistemas que são benéficos para controlar a doença e o estado e a progressão e a avaliação dos doentes e os fluxos de doentes. Portanto, isto tem que ser olhado com algum cuidado, porque ainda há alguns velhos do Restelo que utilizam a legislação e interpretam a legislação à sua maneira. Algo muito importante, envolver os pacientes nisto, e, portanto, nós temos algumas ações de dinamização junto da comunidade, de envio de informação, até pela nossa própria app, por aí fora. Agora que temos também os centros de saúde e, portanto, temos uma comunidade mais em proximidade, também estamos a tentar, digamos assim, nas portas do centro de saúde, dinamizar este tipo de tecnologias e este envolvimento. Obviamente, ao contrário daquelas empresas que hoje têm muito mais profissionais e que evoluíram para terem mais profissionais, quer dizer que têm dinheiro para pagar aos profissionais, portanto quer dizer que têm lucro, ao contrário das nossas unidades locais de saúde e outras, não é? Que começaram com engenheiros e hoje já têm uma equipa maior. Obviamente que nós não podemos fazer nada disto sem os profissionais clínicos. Isso é algo que, na minha vida de 30 anos de engenharia ao serviço da saúde, nada disto serve, nada disto pode ser pensado sem ter as equipas com elementos. E mais, até porque outra coisa, a pior coisa que acontece é alguém desenvolver um projeto, e olhem que eu tive alguns, em que o projeto tecnicamente é muito bom, mas depois ninguém usa. Não interessa porque é que não usa, o que interessa é que não usa. E isso é o pior que há para um engenheiro, é fazer uma coisa que não serve para nada. Parece que tenho 1 minuto, que é o último slide. Como garantir que o feiticeiro não se vira contra o feitiço? Acho que já foi aqui citado o Peter Drucker, não é? Sabem porquê? Fomos os dois ao ChatGPT e pedimos assim: que achas, arranja-me aqui uma frase bonita para, tendo em conta o contexto da reunião ou da apresentação 2, vê lá se me arranja. E ele deu-me 10 ou 12 ou não sei o que. Eu disse: epá, não estou a gostar de nada disto. Olha, por favor, aliás, foi mesmo sem favor disso, faz lá mais umas 10 que eu não gostei destas. E entretanto lá apareceu esta que eu achei que realmente fazia sentido. Ou seja, o maior gosto disto tudo é nós vivermos num tempo em que podemos participar nesta nova inovação. Já lá vai o tempo do telemóvel ser um tijolo, já lá vai o tempo de se ligarmos por vídeo, por módems à RIS, com o Dr. António Covas com uma pastinha a pedir para os hospitais terem uma ligação por módem, e já lá vai o tempo de se fazermos telemedicina com qualidade de rede minorada, hoje até há robótica assistida, e portanto o melhor gosto disto tudo é podermos fazer parte desse futuro e prevê-lo e participar nele. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigada, José Paulo Feio. Muito obrigada aos três pelas fantásticas apresentações que tivemos aqui. Começámos com uma visão global
com o Dr. Ricardo Batista Leite sobre a IA, as implicações da IA e como torná-la mais responsável. A seguir tivemos o professor Guilherme Vitorino a tornar esta visão um bocadinho mais prática do que temos e como poderemos vir a desenvolver inovação a este nível, e o engenheiro Paulo Feio a dar-nos aqui uma perspectiva de como é que os hospitais começam a abordar esta questão da inteligência artificial. Eu pergunto, antes de mais, se há perguntas da audiência que queiram colocar aos nossos convidados. Enquanto, se calhar, esperam aí desse lado que alguém coloque a mão no ar, eu começava aqui por colocar uma questão relativamente, e provocar-vos aqui ao Dr. Ricardo Batista Leite e ao Guilherme, relativamente aqui à questão de colocar a inovação na prática, como passar da inovação para a prática. O Ricardo mostrou-nos aqui que só 2% das patentes na Europa foram registadas, portanto, e sabemos que temos inovação, que fazemos coisas, inclusive em Portugal, somos visto como um país inovador a este nível. Então, o que é que objetivamente é necessário em Portugal, e falou um bocadinho disto ao nível da governança e regulamentação da AI, muitos dos projetos quebram quebram exatamente na regulamentação, da capacidade das pessoas os colocarem na prática. O que é que temos que fazer? É uma pergunta importante. Como, se interpretei bem, como acelerar a inovação e a adoção da inovação em contexto clínico real e, portanto, na prática da nossa vida, do dia a dia. E permita-me responder, então, em dois patamares. Um a nível macro, como mencionou a questão das patentes, e depois uma a nível local. A nível macro, nós temos aqui um desafio, de facto. Na Europa faz-se coisas de boa qualidade e quando ajustamos aqueles números à qualidade, a Europa fica um bocadinho melhor. Mas mesmo assim, o nível de investimento em investigação e desenvolvimento nos Estados Unidos e na China são incomparáveis com aquilo que se verifica na Europa. Portanto, esta é uma decisão política e estratégica. É prioridade ou não é prioridade? Para além disso, muitos dos investidores privados optam por ficar na China ou nos Estados Unidos porque veem que, se desenvolverem uma tecnologia, a facilidade com a qual conseguem depois escalar a sua tecnologia e implementá-la no terreno é muito mais fácil. A Europa é muito mais fragmentada, com muito mais desafios burocráticos, muito mais desafios legais, muito mais desafios regulamentares, desafios linguísticos também, e, portanto, todo esse conjunto de desafios tem que ser repensados se nós queremos, de facto, acelerar a inovação. Alguns deles até foram abordados recentemente num relatório do Mário Draghi sobre a mudança industrial da Europa para a inovação. Portanto, esta é uma matéria que eu creio que Portugal tem uma responsabilidade particular em ser uma voz ativa e liderante e não ficar à espera dos outros. Porque estamos a ver uma Alemanha e uma França em declínio neste momento, que eram as forças motrizes da Europa. E, portanto, eu acredito que são países de menor dimensão, com maior capacidade de mobilização e que, ainda para mais, Portugal tem-se tornado um destino para muitos dos nómadas digitais e de investimentos tecnológicos, pode, de facto, se quiser e se tiver políticas para tal, ser um líder no contexto europeu e porventura, a nível global. A nível local, então, como é que vamos da inovação para a implementação? Eu defendi o caso e acredito piamente que, sem ter um modelo regulamentar implementado, que garanta a confiança para com as tecnologias, vamos viver sempre com um conjunto de pilotos aqui e acolá, porque ninguém vai ter a coragem de adotar tecnologias desta dimensão, com o potencial impacto que possa ter, positivo e negativo, se não tiver um sistema que garanta a segurança para os doentes. Ainda mais agora com o AI Act. É verdade. Portanto, há o AI Act, há um conjunto de questões, mas
mesmo no AI Act, ou seja, a lei europeia para a inteligência artificial, não é claro depois em determinadas características da parte da sua implementação na parte da saúde. Vários países europeus já vieram ter connosco, Portugal ainda não, mas vários países europeus já vieram ter connosco para precisamente apoiar nessa implementação, ou seja, construir esta relação de confiança e mais aquilo que foi dito pelo engenheiro Paulo Feio sobre que valor é que nós pagamos por essa tecnologia. Nós hoje temos um modelo de avaliação de tecnologias de saúde que define qual é o reembolso que nós damos para as tecnologias medicamentosas e dispositivos. Isso não existe ainda hoje para a inteligência artificial. O que acontece hoje é o faroeste que eu mencionava. As empresas vão batendo porta a porta aos hospitais e às clínicas a tentar vender as suas tecnologias. Isto não é sustentável e não levará à escalabilidade. E depois há um último fator que o Guilherme falou, que eu acho vital, que é a mudança do sistema de saúde, passarmos a pagar em função de ganhos em saúde e não em função da produtividade, e os incentivos serão determinantes para adotarmos a tecnologia. Por exemplo, falarmos em modelos preditivos que podem reduzir a carga da doença, ou seja, tornar a saúde pública verdadeiramente eficiente no seu objetivo, que é a promoção da saúde e prevenção da doença. Hoje, uma OLS que invista verdadeiramente na promoção da saúde e prevenção da doença perde dinheiro, porque investe nisso e depois deixa de ter doentes, que é o principal fator que leva a ter mais dinheiro. Portanto, os incentivos estão ao contrário. Se nós criarmos os incentivos corretos, nós podemos, de facto, virar o jogo e aí começamos a olhar para estas tecnologias não como algo que é moderno a adotar, mas como algo que pode ajudar a atingir os objetivos pelos quais o sistema de saúde deve existir, que é melhorar a saúde das populações. Mas não resisto a contar que, quando falamos em incentivos, devemos ter cuidado, porque há incentivos também que são perversos e às vezes não funcionam. Eu termino com este exemplo. Estava a ter no outro dia uma conversa no computador, Zoom, e do outro lado estava um colega asiático e ele tinha o telemóvel na secretária que ia para trás e para a frente. E aquilo estava-me a perturbar, confesso. Desculpa, porquê é que tens o telemóvel num baloiço na tua secretária? E ele, é muito simples. É que a minha seguradora dá-me um prémio se eu fizer 10 mil passos por dia. E, portanto, cuidado com os incentivos. Muito bem. Obrigada. Antes de passar a palavra aqui ao Guilherme, peço, por favor, que se identifiquem e para colocarem as vossas questões, e quero abrir agora à audiência a possibilidade de colocarem aqui alguma questão. Doutor Carlos. É uma pergunta de caráter geral, exatamente como disseram, muito bem. Hoje toda a gente fala de inteligência artificial, toda a gente tem opiniões, toda a gente tem percepções. Uma é de caráter geral. Um risco que tem a maior parte do cidadão, digamos, é se efetivamente, que aliás está dependente do título que pusemos a esta mesa, é se efetivamente o robô e a inteligência artificial poderão ser criativos, e se poderão ter sentimentos, e se poderão deixar de ser criatura para serem criadores. É uma coisa que é comum nas conversas ter esse medo. É evidente, não sei se ninguém terá uma resposta completa, mas podem dar uma percepção vossa também. A outra aprende-se como médico. Sim, senhor, o algoritmo deu-me um diagnóstico e deu-me uma solução terapêutica. E eu, como médico, analisei-a e melhor solução, concordo. Está o problema resolvido, estamos os dois de acordo, no problem. E agora, se eu não concordar, vou tomar a minha decisão ou vou seguir a decisão dada pelo algoritmo? E se eu tomar a minha decisão e aquilo correr mal, eu posso dizer, pois, você não seguiu o algoritmo, já toda a gente sabe que ele é melhor que nós. Não está demonstrado. E se for o contrário, se eu seguir o algoritmo e também correr mal, bom, põe-se o algoritmo em tribunal. Essa é a questão da tal regulação e dos problemas. São duas coisas que surgem como pessoa que acompanha isto, obviamente, sem ser nem longe nem de perto, por isso neste sistema, nestes problemas da inteligência artificial. Muito obrigado. Mais alguma questão que queiram colocar? Muito boa tarde. Obrigada primeiro obrigada à Associação por colocar este tema numa mesa importante.
sobretudo para quem não percebe nada desta área. Portanto, muito obrigada pela vossa clareza nas coisas, mas como eu só tenho questões, só tenho medos, não, nem sei se são questões, são medos, mais do que questões. E quando a gente olha a evolução da informatização na saúde, e ainda damos conta hoje das dificuldades que há de comunicação, porque cada um montou o seu sistemazinho. Quando aqui o Sr. Engenheiro levanta que está a fazer, quer dizer, vamos cada um fazer o seu sistema e depois como é que isto vai ser, que relação vai haver de umas coisas com as outras? Esta é uma questão que eu não sei se faz sentido, se não, porque como não percebo nada desta coisa da inteligência artificial, possivelmente é uma questão absolutamente sem qualquer razão. A outra tem a ver com, vamos lá ver, uma das dificuldades do Serviço Nacional de Saúde é como é que o cidadão percorre o sistema, como é que tem acesso de acordo com as suas necessidades, como é que se constrói um plano individual de cuidados onde o principal portador dos seus dados e da sua informação há de ser o cidadão. Este é pelo menos é aquilo que nós defendemos e que eu defendo. Neste quadro da rapidez que o Sr. Engenheiro dizia, que vai chegar e que a gente nem vai dar conta, como é que isto se constrói? Como é que se acautela a construção de algo que garanta que aquilo que é o processo de saúde-doença de cada cidadão consegue estar metido nesta baralhada? Muito obrigada. Obrigada. Vamos então a tentar responder estas duas questões pertinentes. A primeira, dizer que a Faculdade de Direito da Nova teve a oportunidade de refletir nestes assuntos exatamente em setembro, onde eu e o professor Guilherme também estivemos. Eu, se calhar, passava a palavra ao Guilherme para tentar responder a esta primeira questão. Qual é a primeira? Esta? A do Dr. Carlos, relativamente. A mais difícil. Quem é que decide quando acontece? Não sei, eu acho que o Dr. Ricardo Batista era melhor para esta. Mas, não, porque eu acho que há aqui coisa, por exemplo, nós fizemos esta semana uma conferência sobre AI na educação, com a Microsoft. E muitos destes algoritmos agora, enquanto que eles estão a raciocinar, ao lado está a aparecer o racional. E isso é bom porque promove aqui a transparência e eu consegui perceber como é que a máquina está... Pronto, e portanto, todos estes gigantes tecnológicos estão a tentar incluir mecanismos, mas depois quando a pessoa começa a acreditar neles, estava a ver aquela notícia, já tem uns anos, não é? Que o NHS inglês vendeu os dados à Google sem as pessoas saberem. E portanto, quando a pessoa se entusiasma a dizer que há o Health AI e há o governo a pensar nisto, depois por outro lado ainda era aquele faroeste que o Ricardo mostrou há pouco. E portanto, como garantir a segurança? Não sei bem, se calhar temos que perguntar aqui a Health AI como é que... Pronto, depois sabemos é que todos esses medos, acho que é essa a razão de não existirem os carros autopilotados, não é? Porque depois há os temas legais, portanto, estas dimensões sociais, tecnológicas, éticas e legais andam a diferentes velocidades e como é que... Portanto, enfim, não tenho resposta. Tinha uma boa resposta para as outras, mas... Então, mas eu depois já respondo. Passa aí. Estou a brincar. Ricardo, se quiser dar um complemento a esta questão. Eu venho para estas coisas a pensar que tenho amigos e depois descubro que sou posto nestas situações. Mas foi colocada a pergunta de uma forma muito clara, que é o que acontece quando o médico discorda do algoritmo? Não é? E eu creio que essa é uma pergunta muito, muito importante, porque hoje o médico é sempre quem é responsável nesse contexto. Hoje. E digo isto porque não pode haver uma desresponsabilização. E, portanto, é aquilo que nós chamamos o human in the loop, ou seja, manter o ser humano no circuito, passa por garantir que a decisão final continua a ser do médico. Mas isto já se aplica há muitos anos, ou seja, se pensarmos no contexto de serviço de urgência, há 20 anos atrás, quando começaram a surgir as primeiras máquinas, que não eram da inteligência artificial,
Eram máquinas mecânicas, em que faziam interpretação de eletrocardiogramas e nos davam logo um relatório automatizado, em que os jovens internos liam aquilo era quase verdade absoluta, porque a máquina disse. Mas depois foram feitos ensaios a olhar para esses dados, mais de 70% eram errados. E, portanto, mas a verdade é que a tendência era seguir aquilo que era a orientação que a máquina dizia. E, portanto, há aqui um risco de viés de seguirmos aquilo que a máquina nos recomenda. E, portanto, daí que seja tão importante aquilo que foi aqui falado sobre a formação, da capacitação dos profissionais, de preparar o sistema para garantir dar devidamente respostas a isto tudo. Porque nós estamos a evoluir rapidamente para um mundo em que os cuidados vão ser cada vez mais personalizados. Hoje em dia nós vivemos com profissionais de saúde com a ideia das guidelines, das normas de orientação clínica. Elas vão desaparecer nos próximos 30 anos. Não tenho qualquer dúvida disto, porque aquilo que é adequado para o doente A não é adequado para o doente B. A ideia de termos um tratamento generalista acabou. Vamos evoluir para uma abordagem altamente personalizada, com base no genótipo, com base nas outras ómicas, que vão permitir analisar a realidade de cada doente. E aí eu creio que vamos viver um novo mundo e, portanto, a questão regulamentar, a questão da legalidade vai ter que ser abordada com grande velocidade. Obrigada. Posso intervir aqui por uma questão? Sim, para a segunda questão também. Mas queria fazer um comentário no sentido de que as guidelines vão deixar de existir. Eu acho que não vão. O que elas vão começar a ser é guidelines personalizadas. Porque, embora cada indivíduo seja uno, a verdade é que no mundo inteiro há muitos indivíduos muito parecidos em determinada evolução da doença, em determinada análise da sua condição genómica, em relação à sua idade, por aí fora. E acredito que estes sistemas que são alimentados de inteligência artificial, para já são alimentados primeiro por pessoas. E, portanto, que lhes tentam transmitir formas de raciocinar que são baseadas em nós. O problema que está, neste caso não é um problema, será uma vantagem, é que eles têm a capacidade rapidamente, para aqueles que passaram uma cadeira chamada probabilidade e estatística, de se terem umas curvas de Gauss em que rapidamente as analisam. E, portanto, veem-se aquele indivíduo que está na franja dos 5% que está de cada lado, está mais no pico, está mais no meio, ou utilizando outros algoritmos, digamos assim, matemáticos de apoio. E, portanto, o que eu acredito, primeiro, não vejo que a solução final não passe por ser humana. Não sei se será assim, sinceramente, não sei se será assim, mas gostava que fosse. E depois, que realmente estas guidelines vão existir, mas são guidelines ao indivíduo e mais, digamos, aprimoradas. Havia aqui outra questão, se me permitem aproveitar, que é como tornar o computador mais humano na relação por aí fora. Eu estou com um problema existencial, para além de ser hipocondríaco, para além de ser engenheiro, como eu vos disse, estou com um problema. É que eu dei-me com 55 anos a chegar a casa e ir brincar para o computador, depois de um dia enorme de trabalho. Eu esqueci-me de dizer que agora, há muitos anos, eu já não sou nada nem engenheiro, sou reuniólogo. Portanto, a minha especialidade é fazer reuniões, é juntar a malta e pôr ali a malta toda a falar. É uma nova especialidade. E, como eu vos dizia, dei comigo numa parvoíce no último mês, a fazer uns projetos de carolice, umas brincadeiras com inteligência artificial, e chego a casa. E mais do que isto, dou comigo a rir para o computador e o computador a rir para mim e a dizer obrigado porque foste, é isto mesmo que eu quero, desculpem a linguagem, ele a dizer, fico satisfeito que tenhas gostado de que eu te tenha respondido assim. E eu às tantas, aliás, é tão grave, para além da dissonância, digamos, digital com o meu filho, não é? com os tais 19 anos, é tão grave que a minha mulher, ao fim de 30 anos, diz assim, pai, nunca tive ciúmes teus e agora tenho ciúmes da Guida e do ChatGPT. O que é que se está a passar? E um colega dizia, aliás, uma colega do GI dizia-me assim, cuidado que ainda acabas com a relação matrimonial. E, portanto, eu não sei, há uma coisa que eu sei como doente.
E eu, como doente, o que sei é que quero ser curado. Ou pelo menos que quero minimizar os efeitos da doença que tenho, controlado, estar num estado, digamos, anímico melhor, por aí fora. Eu estou pouco importando se é o doutor A, B ou C, sozinho, que me encontra uma solução para mim, ou se é, como eu acredito, o doutor A, B ou C, com a ajuda da máquina B, D, E e F. Isso não me preocupa. Se assim fosse, todos nós preferíamos não ser operados, por exemplo, um robô, já aqui falámos hoje do Da Vinci, nós acho que temos lá 2, e preferíamos ser operados manualmente. Os próprios clínicos, se calhar, não preferiam, os cirurgiões preferiam continuar a operar manualmente do que operar com um robô. Portanto, há aqui evoluções e há aqui questões que, como eu partilhando, e apenas isto são opiniões pessoais, nem sequer são opiniões institucionais, portanto, agora que eu estou a falar, esse é o ponto de vista pessoal, acredito piamente que isto tem que ser uma sinergia, mas é inevitável, até por uma razão muito simples. Agora, fazendo aqui a aplicação, não só ao contexto clínico, no sentido da profissão, das profissões clínicas que atuam sobre um doente, existem, quer a jusante, quer a montante, muitas outras profissões numa unidade hospitalar que contribuem para que o tal percurso assistencial do doente seja efetivo. Nomeadamente, se as convocatórias saem, se o sistema permite contactar sem ser por carta, todas essas assim, coisas simples que ainda existem hoje, em 2024, atenção, não estou a falar de irrealidades. E, portanto, uma das preocupações que nós temos é também passar estas ideias e este referencial de como a tecnologia digital e como, muito em especial agora o que estamos a falar, que é a inteligência artificial, pode ser usada no dia-a-dia pelos diversos profissionais. Uma coisa tão ridícula quanto isto. Quem está nas unidades de saúde sabe que há dias recebemos umas coisas para preencher, uns PDOs, uns relatórios, uns não sei o quê, não sei o que mais. O que é que nós fazemos? Olhamos para os projetos que temos em casa, ou que estão previstos, ou que estão planeados, e vamos adequar àquela tecnologia. E pomos uma data de pessoas, uma data de horas, a tentar enquadrar, porque nos mandaram uns leitmotivs para respondermos, uns Excels para fazer umas coisas, e a gente tem os documentos da nossa vias. Eu brinquei dentro da instituição, peguei em 2 projetos que tenho o prazer de colaborar, cheguei ao ChatGPT, dei-lhe os documentos de base que queria, dei-lhe os meus documentos e dei-lhe umas indicações a dizer: quero que tu me enquadres isto, em 15 minutos em casa. Brinquei com os colegas e disse assim: pronto, olha, agora estraguem lá isto tudo, mas eu tive aqui um árduo trabalho em casa, como amanhã não posso, que vou passear, ou estou num congresso ou numa coisa qualquer, tomem lá. E, entretanto, uns colegas disseram: isto não está, tem umas ideias e tal, mas sim, já é uma base de partida, vou já terminar. A única coisa que uma disse assim: mas olha, tens aqui um brasileirismo. Pronto, ok, fui apanhado. Muito bem. Mais alguma questão? Sim. Faço parte de um grupo de instituição, sou radiologista, trabalho numa instituição hospitalar, e há pouco tempo vi um artigo que tinha análise de um algoritmo que detectava nódulos do pulmão e comparava a realidade económica da implementação desse algoritmo. E comparava um radiologista polaco, ganha mais ou menos o que ganha um português, um inglês ganha 3 vezes mais que o polaco, e um americano ganha 4 vezes mais. Conclusão: o algoritmo era útil nos Estados Unidos, em Inglaterra nem por isso, e na Polónia seguramente não. Primeira pergunta é: temos dinheiro para a tecnologia em relação à nossa vida? Isto é uma pergunta para o Dr. Paulo Feio, que está mais dentro da resposta, mas aberta. A segunda é: a melhor definição que eu tenho do terceiro mundo é quando acaba a manutenção. Estes desenvolvimentos são excepcionais quando chegam à plataforma da bancada de venda, e depois nós sabemos que tudo o que é informático tem manutenção, tem bugs, temos dinheiro para a manutenção. Portanto, a minha pergunta é: em termos económicos, eu vejo muita coisa na literatura e depois vejo a realidade institucional, onde trabalho, e teremos essa capacidade. É uma pergunta: se a vossa visão económica do país acha que nós vamos ter capacidade
sustentar essa passada, se não uma passada larga demais? Obrigada. Do Paulo Feio. Bem, da minha experiência e do campo hospitalar, eu acho que não temos dinheiro, muito sinceramente. Acho que temos que ser muito criteriosos naquilo que vamos utilizar, temos que analisar muito bem os ganhos, mas também há aí algo que disse que é preocupante, que é um determinado algoritmo ser implementado ou não em função, e agora desculpem o termo, do estado social do país e do que as pessoas ganham nesse país. Isto é dramático. Mas que é real. Aliás, não, é tão real, que hoje profissões que há uns anos eram consideradas, digamos assim, socialmente menos seletivas, hoje são as que ganham mais dinheiro. Desafio qualquer pessoa a chamar um pedreiro, um canalizador lá à casa e ver quanto leva a hora. E isto não tem qualquer depreciação, até porque eu sou de origem engenheiro mecânico, bate chapas, como dizíamos no técnico. Portanto, acho que não vamos ter dinheiro para tudo, acho que temos que analisar, e aí falta-nos um bocadinho este papel de regulatório, falta-nos um... Agora, eu não quero abordar muito este tema e desculpem-me, vão perceber porquê. Falta-nos um bocadinho de visão nesta área das tecnologias de informação de quem devia estar a tomar conta disto. E mais não vou dizer. E isso é uma visão que se prolonga há muitos e muitos anos. E mais, era uma visão que supostamente nos tempos da pré-história estava ligeiramente distorcida porque estava junto do dinheiro, para quem sabe o que é que eu estou a dizer vai perceber, e depois às tantas separou-se o dinheiro da visão tecnológica, que era para não haver aqui disrupções, mas a verdade é que as disrupções continuam a andar. Só dizer uma questão, o Guilherme há pouco, e entra aqui especialmente na área da radiologia, muitos de vós já usam reconhecimento de voz em programas próprios dentro do PACS ou paralelos ao PACS. Radiologia é das áreas em que está mais avançada nisto. Há 6, 7 anos que eu batalho para plataformas nacionais de informação clínica terem isto. É algo que eu não consigo perceber porquê, mas volto a dizer, não consigo perceber porquê em termos de engenharia, que é a única coisa que eu pouco percebo, tirando aquela parte da marcenaria ao fim de semana. Porque elas estão aí. Aliás, há 20 anos, 10 anos para trás, já se usávamos o reconhecimento de voz. Nós temos ferramentas neste momento no mercado. Há coisa de um mês saiu pela primeira vez um concurso para desenvolver dentro do S-Clinic reconhecimento da voz. Estamos no final de 2024 e, portanto, isto diz tudo. Sim, até isso pode ter razões de poder falar sobre a forma como foi feito. Mas pronto, isso são outras questões. Para terminarmos, eu passava agora a palavra ao professor Guilherme Vitorino para retomar a primeira questão e finalizar aqui com o que é que falta fazer então, não é? Como é que a Academia pode também ajudar aqui neste processo de tornar a inovação efetiva no terreno e podermos fazer a translação da inovação para o terreno? Obrigado, já tenho aqui... Não, queria só também dizer que a minha faculdade foi a primeira a fazer uma parceria para a integração da AI e estamos a pagar, aquilo é caro. Agora, também estávamos aqui a comentar, acho que o modelo que temos atualmente também é muito caro e também não nos tem levado a lado nenhum e, portanto, qual é que é o custo também não fazermos nada. O tema dos algoritmos também é interessante. Eu esta semana fui júri dos prémios de inovação da Altice e havia uma startup finalista. Era um algoritmo para um teste de infertilidade, para acelerar o processo. E era interessante que depois uma das perguntas do júri, por acaso era um elemento que era médico, era com que população é que esse algoritmo foi treinado, não é? Ela, isto é uma base de dados da população inglesa. Então, mas cá, isto não funciona em África. E, portanto, isto também é uma discussão também que é relevante. Onde é que esses algoritmos são treinados e com que dados de que populações, porque isto pode deixar muita gente de fora. Desculpem, era só para fazer a ponte. Não, aqui a minha realidade é sempre mais micro. Eu acho que isto também tem muito a ver com as lideranças e com a cultura. A cultura é lenta de alterar, mas aqui as pessoas têm que querer, depois têm que poder ter as oportunidades e depois têm que saber. E, portanto, essas 3 dimensões, porque às vezes queremos, mas não sabemos, ou queremos, mas não é o momento certo, e, portanto, como é que alinhamos aqui estas 3 dimensões em termos de liderança e depois nestas mudanças tecnológicas é muito, não só a motivação intrínseca de eu como médico querer aderir,
mas é intrínseca, é como é que eu crio e desenho organizações onde isto passa a ser natural, testar e mudar o sistema. E aí acho que a universidade é um bom sítio, que é um sítio seguro para testar e para dar as competências, mas temos também que alocar os recursos. E, portanto, no outro dia tivemos um hospital que veio ter connosco, mas criar um grande centro de investigação em ciência de dados. Eu assim, então digam lá qual é que recurso é que têm para conseguirmos fazer esse investimento. Nenhum, vocês são uma universidade pública, pensavam que podíamos fazer de graça. Podemos pôr alguns alunos de mestrado, mas para fazer uma mudança a sério também temos que alocar recursos. Então temos que convencer a administração. Então boa sorte. Portanto, não sei, não tenho uma boa resposta, mas é este o chance to innovate, o will to innovate e o know how to innovate, que estas três dimensões são importantes e nem sempre estão alinhadas. E aí os líderes têm que chegar à frente e darem os primeiros passos. Muito bem. Ricardo, tu alguma nota final? Bem, tinha muito para dizer. Começando, se calhar, por aquilo que foi dito sobre como investir e onde investir, que foi aqui dito. Nós tínhamos 200, 300 milhões de euros do PRR para a renovação tecnológica do SNS. E quando olhamos para a forma como esse dinheiro está a ser gasto ao longo destes últimos anos, é comprar computadores e coisas do género. Nem isso. Quando nós olhamos para... Bom, ainda pior. Eu agora sou imigrante, portanto estou um bocadinho desatualizado. Mas aquilo que me chocou logo quando foi apresentado o programa inicial é que falava na questão de... não sei quem falava na questão dos equipamentos ficarem obsoletos. Este é o pior investimento que se pode fazer do ponto de vista de infraestrutura hospitalar e, portanto, tendo a concordar que é preciso aqui perceber para onde queremos ir. E se não soubermos para onde queremos ir, qualquer caminho serve e quem paga é o contribuinte. E, portanto, é fundamental que se faça a transformação fundamental, que é acabar de uma vez por todas com o SPMS e separar aquilo que é hoje gestão de faturas e essas coisas para uma entidade própria, eventualmente na ACSS, e ter uma agência digital que faça a gestão de dados em saúde de forma séria, que faça a gestão digital de forma séria, gestão de inovação e que se consiga criar modelos de promoção da inovação. Isso é fundamental. É fundamental criar um modelo de avaliação de tecnologias de saúde para nós podermos determinar o que é eficaz do que não é. Há muita banha da cobra a ser vendida por aí. E o facto de estarmos a viver no faroeste permite que empresas a vender banha da cobra vão bater à porta das administrações e as administrações acham aquilo interessante e compram. Não sabem distinguir, nem é culpa delas. Acreditam no que lhes está a ser vendido. E depois, como ninguém mede resultados em saúde, nós não sabemos se aquilo objetivamente está a funcionar. Se passarmos a ter um modelo em que financiamos em função de resultados, ou seja, um modelo assente no valor, e tivermos um modelo de avaliação de tecnologias de saúde, podemos corrigir partes destes desafios. A questão dos radiologistas, eu não concordo com o meu amigo Guilherme, que vão desaparecer. E por uma razão. Há 10 anos atrás, um eminente especialista futurista de inteligência artificial disse que os radiologistas iam desaparecer em 5 anos. Mais 5 anos já passaram. Agora, vão mudar a sua carreira, o papel que vão ter, quer na interação com as máquinas vão ter que continuar a aprender, vão depender da mão humana, assim como o papel humano dos radiologistas provavelmente vai crescer. E, portanto, pode ser uma forma, e para além da radiologia de intervenção, em que os seres humanos interagindo com as máquinas, eu creio que há enormes oportunidades. E, portanto, estamos todos a viver um processo de mudança, o que é muito estimulante. Agora, dizia o colega, mas Portugal, com as suas capacidades financeiras, provavelmente não pode fazer muito, ou não consegue competir com outros. É um facto. Então, quando eu dizia que precisamos de visão e de estratégia, é perceber, com o dinheiro que temos, o que é que podemos fazer que é infraestrutural para nos preparar para esse futuro. E isso passa por criar as infraestruturas base dentro do sistema, olhar onde é que há, como o Guilherme dizia, onde é que há ganhos imediatos que nós podemos aproveitar para as pessoas sentirem o impacto dessas tecnologias, como é que nós conseguimos usar essas tecnologias para reduzir a carga da doença, diminuindo os custos, libertando verbas para outras coisas que vão ser necessárias mais adiante e depois utilizar os espaços como as academias, como o Guilherme dizia, para nós podermos fazer o trabalho de preparação desse futuro. Temos que trabalhar todos em conjunto. E há ainda uma outra questão que eu queria vos deixar para reflexão, que é o dilema ético, e que é o tema de compararmos tipicamente tecnologias versus aquilo que é o gold standard de tratamento. É assim que normalmente avaliamos tecnologias.
Uma nova tecnologia versus aquilo que se faz normalmente na clínica. Mas, na realidade, muitas vezes o que temos de comparar é a tecnologia versus a ausência de quaisquer cuidados de saúde. Quando a opção é entre ter uma tecnologia que tem riscos versus não dar nada aos doentes, o que é ético? É não dar nada ou assumirmos o risco? Isto coloca-se em África, mas coloca-se também na Europa. Claro. E eu vejo este caso, por exemplo, claro, com a utilização de ultrassons para acompanhar mulheres grávidas em África subsaariana, com inteligência artificial, em que produz imediatamente o relatório, em tribos, onde são usados, dizendo se aquela gravidez está em risco e porque a mulher deve deslocar-se 8 ou 9 horas até à cidade mais próxima para ser visto por um obstetra, ou se pode ficar dentro da sua aldeia. Agora, também há situações em que não há cuidados de saúde aqui na Europa, no nosso país, e que nós temos de perguntar, na ausência de cuidados de saúde, se podemos utilizar a tecnologia. Esse dilema ético, eu creio que nós, como sociedade civil, temos que abordar. Não só os profissionais de saúde, mas os cidadãos como um todo. E, portanto, termino com isto. Muitas vezes o que nos falta é liderança, de facto. Mas eu venho da infecciologia, do mundo das doenças infecciosas e do movimento do VIH. Portanto, sou um forte crente naquilo que é o papel do ativismo social. E, portanto, todos nós temos responsabilidades nisto. Se sentimos que quem nos lidera não está a fazer o que é preciso, temos que ter uma voz ativa como sociedade civil, sejam associações de doentes, sejam associações como esta, ter uma voz ativa, dizer então qual é o caminho, como é que esse caminho pode melhor responder àquilo que são as necessidades dos cidadãos. E é precisamente juntando os decisores, juntando as academias, juntando as organizações não governamentais, o setor privado, tal como nós tentamos na nossa comunidade da Health AI, que nós podemos, de facto, transformar o mundo um bocadinho para melhor no futuro. É essa a nossa obrigação enquanto cidadãos ativos. Estamos nesta sala porque acreditamos nisso mesmo. Muito obrigado. Muito obrigada aos três. Passo a palavra aqui à professora Escobar. Como está, doutor? Sim.